aonde essas consciências, o princípio inteligente, começou a ser animado, estimulado na formação, desde os gases, da combinação dos elementos, da formação dos corpos, da construção da matéria, até chegar na estrutura da vida que hoje nós podemos ver. E aí, nós vamos perceber que essa analogia que Ranieri traz, André Luiz traz também no livro Os Domínios da Mediunidade, falando sobre a formação do corpo, o estímulo que a matéria sofre a partir do momento da concepção, em que o perispírito, nós vamos falar sobre ele daqui a pouco, começa a criar os estímulos, os primeiros laços estimuladores de concentração, de multiplicação celular, imprimindo ali, nessa estrutura física, o que futuramente dará vida ou será constituído o corpo físico. E é particular. Existe uma situação em que nós, ao estudarmos alguns autores, e principalmente quando começamos a entender um pouco sobre Hernani Guimarães, Dr. Jorge Andréa, na sua literatura, fala sobre campo vibratório, campo energético, o campo sutil que nos envolve. E hoje nós estamos num momento em que a própria ciência, através da medicina, já estuda esses elementos que são estimulantes, que fogem a um raciocínio ou ao entendimento do que antigamente era considerado como um processo de geração espontânea. E os cientistas começam a buscar esse tipo de percepção porque é algo que está aquém daquilo que a compreensão humana permite. Tem algo a mais. Aí nós temos Bruce Lipton com o livro A Biologia da Crença, onde através da epigenética ele estuda qual é a ação da nossa matéria mental sobre as nossas células, que interagem e agem na sua reestruturação. E aí nós temos outros autores que fazem esse mesmo processo, como Patrick Drouot, que é materialista, que ele não acredita em Deus, e que escreveu exatamente um livro sobre reencarnação. Durante 10 anos, ele passou pesquisando elementos e informações sobre as ações reencarnatórias, os traços que trazemos dos nossos processos reencarnatórios. E nesse livro dele, em que ele fala exatamente sobre isso, ele foi pesquisar durante 10 anos quase 20 mil pessoas que traziam essas memórias marcadas no corpo como cicatrizes, como reflexos, como memórias de outras vidas que traziam naquele momento. E aí nós vamos ver que Kardec tem essa preocupação de nos mostrar que isso não é algo novo, que todo o nosso preâmbulo de existência sempre existiu. A partir do momento que o primeiro ser reencarna, ele já está sob um campo de influência, porque a sua própria evolução física é parte de um projeto que está aquém dele. Será que eu fico pensando no meu obsessor, coitado, para poder estar, né? Ele tenta escapar, mas aí a gente não deixa. Será que eu, literalmente, foi somente a minha percepção que construiu e constituiu o que hoje aqui eu me encontro reencarnado?
Aí nós vamos ver que no livro dos Mensageiros e também no Nosso Lar, no livro Nosso Lar, o processo do planejamento reencarnatório, que estabelece ali o mapa reencarnatório, nas quais nós temos a nossa programação. E quem interage nesse sentido? Aonde está? Alguém aqui reencarnou com um manualzinho, um livrinho de bolso, um manual de vida? Olha, Antônio, eu sempre gosto de pegar um para a gente poder fazer um, né? Hoje vai ser o Antônio. Sabe que o Antônio, quando reencarnou, trouxe ali uma fichinha no bolso, um pendrive, um chip, né? Esses que você coloca em alguma coisa e que traz ali, fala, olha, eu vou ter que fazer isso aqui eu não posso mais. E aí é que nós vamos ver aonde existe a misericórdia divina, que nos permite a capacidade de esquecimento. E aí nós trazemos nesse momento atual aquilo que nos é necessário, como vimos na leitura de abertura. Todos nós, nos dois planos da vida, ao reencarnarmos, trazemos o que é necessário para o nosso processo de cura. E aí onde fica essa questão? Onde está essa questão da mediunidade? Como isso se estabelece ou como isso acontece? E aí quando nós vemos que no Livro dos Espíritos ele fala isso, que na maioria das vezes são eles que nos dirigem, aí nós vamos perceber que existe uma imensidão de possibilidades e probabilidades. O meu primeiro livro espírita que eu li, que eu tinha 10 anos, foi O Nosso Lar. Por conta de diversas situações, e ele fez todo sentido para mim, por conta da mediunidade. Então aquilo que ele relatava ali era um livrinho de capa azul, né? Aquelas capas que eram desenhadas, né? Então era um livro de capa azul, tinha uma escada assim, um portal, era mais ou menos assim o livro. Eu lembro que eu devorei esse livro rapidamente, depois não consegui ler outro. O Livro dos Espíritos eu não conseguia ler. Não tinha aquele processo. E aquilo fiquei maturando durante algum tempo essa questão do que trazia ali. Porque uma coisa é você ler e outra coisa é você estar em contato direto, na ação direta com os espíritos. Então, era uma coisa muito comum, porque eu já nasci numa família que era espírita e se falava de espírito e espiritualidade o tempo todo. Então parecia que era normal, como estão aqui todos sentados, né? Outros em pé aqui e tal. Ela parecia que era normal. Mas, quando as coisas começaram a apertar, foi que eu fui descobrir, já por 12 para 13 anos, que não era algo tão comum. Porque na mocidade a gente estudava o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos. Eu só conseguia estar ouvindo, era para ler, era uma complicação danada. Então, nesse processo todo, quando, à medida que a gente vai assimilando, como a gente viu ali, nós somos convocados, nós vamos sendo empurrados. Não tem como. Por mais que a gente queira dizer assim, nós não, isso é uma coisa que não me atrai. É uma coisa que para mim não tem interesse agora. Mas chega um momento que precisamos acordar. E aí nós vamos ver que Kardec traz nesse processo que a questão da mediunidade, que ela é muito presente, e quando se fala isso, muitas pessoas às vezes têm um certo, né? Porque há um grande desvio, e eu não colocaria talvez a palavra desvio, mas é uma desinformação, em que as pessoas chegam, às vezes estão passando por processos que podem ser físicos ou espirituais,
E aí já classificam tudo de uma maneira só. Não, você é médium, você Antônio é médium, tem que desenvolver, senão você não vai, você vai piorar. Se você não fizer, você vai se tornar. Não funciona assim. Não é bem assim. Existem algumas particularidades que nós vamos entender. E é por isso que Kardec, nessa questão 187 do livro dos médiuns, ele coloca duas categorias de médiuns, onde a gente vai entender esse processo. Porque o que é esse autoconhecer? Por que é tão difícil a reforma íntima? Por que é tão difícil essa mudança de conduta que muitas vezes nós somos desafiados a ela? Porque a gente não quer abrir mão. Porque nós ainda nos prendemos a questões da fisicalidade. E esse processo que ainda nos aprisiona é nosso. À medida que a gente começa a se conhecer, conheça a verdade, como dizia o filósofo Sócrates, reproduziu no seu túmulo, conheça a verdade nos libertará. Então esse é o processo. E o que é conhecer essa verdade? É entender o seu auto-processo. Quando Kardec teve a preocupação, isso é importante porque o estudo da doutrina, mas eu não quero ser médium, tudo bem, mas conhecer sobre a espiritualidade é algo que nós vivemos isso continuamente. Quem tem intuição? Pode levantar a mão. Eu estou indo por um caminho, aí eu tenho que passar por outro local. E quando você passa, há um livramento de onde você ia passar. A gente tem isso e vê isso constantemente. Eu penso, nossa, eu preciso falar com o Antônio sobre aquele assunto. Imediatamente o Antônio liga. Então veja que existe em nós, continuamente, todo esse processo. Mas a gente prefere ignorar. Isso é obra do acaso. Como disse o meu filho essa semana, isso é questão da casualidade. Filho, está certo. A casualidade me trouxe até aqui. A casualidade me proporcionou estar onde você está. A casualidade me permitiu conhecer o seu histórico de outras vidas, as ações, o suicídio e outras particularidades. Ou será que foi a sua busca para entender a dor, para entender o desconforto, para entender, eu faço tanto, mas não muda, parece que tudo que eu faço não avança. Olhe-se, comece a se observar no que eu sintonizo, no que eu estou nesse momento afinizado. Um dos nossos orientadores espirituais, ele sempre diz: observa o que você sente nesse momento, que você vai saber no que você está sintonizado. Compreender a nossa faixa vibratória é uma coisa, manter o nosso padrão vibratório é outra coisa completamente diferente. E esse é o nosso desafio, porque a nossa faixa vibratória, ela vai acontecer isso continuamente. O que eu faço para manter uma postura elevada acima dessa linha divisora é o que é o desafio. E aí eu venho pela rua e não estou afim de ouvir o que ele vai ter para me contar. Meu Deus do céu, eu vou ter que fazer o vídeo do mercador, mas não tem como eu fugir, ele já me viu. Então, veja que o nosso momento, a todo instante, nós somos desafiados a nos policiar.
Lembra que Jesus escreveu, está lá no livro de Lucas? Orai e vigiai. Por que quando as pessoas vêm à casa espírita em busca de uma assistência, de uma orientação, que passam pelo atendimento fraterno, qual é a orientação que é dada? Vigilância, mudar seus pensamentos, vigiar seus pensamentos, mudança de atitude, o evangelho no lar, perdoar, se auto-perdoar. Então veja que são prerrogativas de mudança. E o que eu faço com isso? 15% das ações de Jesus nos evangelhos foi de cura. Se nós pegarmos cada momento do evangelho e observarmos que sempre há, naquele momento, uma ação de cura, seja ele agindo diretamente, seja também pelos apóstolos, como é o caso de Verônica, a mulher hemorrágica, que durante 15, 20 anos não tinha cura, os médicos já tinham se enganado. E ao saber que Jesus estava chegando, o que ela faz? Ela se mobiliza com toda a dor e sofrimento. Quando ela soube, através da esposa de Paulo, de Pedro, que ele estava chegando na cidade, ela falou assim: eu sei que ele pode me curar. E ela se arrasta com toda a dificuldade em meio à multidão e toca no manto de Jesus. E diante daquela multidão que o cercava, qual foi a expressão de Jesus? Quem me tocou? E aí Pedro, que estava do lado, Mateus, que estava próximo, mas aqui nós estamos, ninguém te tocou, a multidão é muito grande. Ele falou: não, alguém me tocou, uma virtude saiu de mim. Então vejam que nesse processo todo, a ação e o cuidado. Jesus não chegava para ninguém: vem cá que eu vou te curar. O que queres que eu faça? Era a primeira ação dele. Depois ele reforçava: você quer ser curado? Então, quando Kardec classifica que existem duas grandes categorias de médiuns de efeitos físicos e de médiuns de efeitos intelectuais. Aí nós vamos entender que nesse contexto todo, os médiuns de efeitos intelectuais são aqueles que aptos a receber, a transmitir as comunicações de todas as maneiras. A grande maioria é o que acontece: a intuição, psicografia, psicofonia, a pictografia. E assim nós temos diversos tipos de mediunidades, e até outras que a gente não conhece, outras que pouco se fala, como a psicometria e outras mais, que são específicas, raras, em que conseguem. Mas aí nós vamos falar sobre os médiuns de efeitos físicos, que são aqueles que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas, como relata e descreve no livro dos médiuns. Aí nós vamos ver que essa questão dos médiuns curadores se classificam, se enquadram na categoria de médiuns de efeitos físicos. E aí, quando a gente fala sobre esses médiuns curadores, conforme a questão 175 do livro dos médiuns, ele diz o seguinte: eu extraí alguns pontos para a gente poder estar aqui falando, que para falar sobre os médiuns curadores é preciso de muito mais profundidade diante do momento. Então ele traça lá algumas considerações, mas nós vamos ver que alguns desses
dessas informações, ou desse conhecimento, como o próprio Ranieri trouxe depois, num livro que chama Materializações Luminosas. Ranieri, para quem não sabe, ele era um delegado. E aí, ele foi investigar uma situação que estava acontecendo na cidade. Que tinha lá um médium fazendo cura, cirurgia. Ele falou, isso está errado, isso aí é charlatanismo. E tudo isso começou por aí. E aí o processo todo que ele foi visualizar, o médium entrava numa câmara, e aí a pessoa ficava deitada no local e ali tinha ação dos espíritos. Ou o médium ficava próximo e acontecia. E aí traziam-se os recipientes, onde parte do que estava sendo curado com a cirurgia era extraído da pessoa, colocado dentro do recipiente e lacrado. Só que não tinha corte. Tinha o sangue, tinha um pedaço do fígado, tinha um pedaço colocado dentro de um pote de vidro e a pessoa não tinha corte e sentia dor por dentro. Feitos os exames, constatou que era um tipo sanguíneo, o tecido era da pessoa. Teve outras situações em que isso aconteceu, em que ele foi trancado numa sala, ninguém ficou na outra sala e foi feito uma cirurgia de um órgão que estava totalmente infectado e extraído esse órgão. Foi um apêndice, se eu não me engano. E foi colocado num vidro fechado. E quem estava de fora ouvia o movimento dos instrumentos batendo no vidro, só que não tinha ninguém. Essas situações, ao longo dos anos, eu comecei a participar da reunião mediúnica, eu tinha 13 anos. E foi por uma questão de que, uma orientação que veio do Dr. Bezerra, porque eu estava paralisado na cama, e ele disse, se ele não puder ir para trabalhar, ele vai desencarnar, por excesso de ectoplasma, por ser de uma mediunidade de efeito físico. O que acontece ao longo de todos esses 50 anos, em que essa situação narrada por Ranieri, eu pude presenciar em alguns momentos. Eu pude estar presente em reuniões de materialização, em reuniões de manipulação de medicamentos, em reuniões em que eram preparados medicamentos que eram distribuídos gratuitamente, medicações homeopáticas e medicações de outros tipos, para tratamentos profundos, inclusive de doenças que até então não se tinha um tratamento muito específico. Então, quando ao longo desse processo todo, a gente começa a perceber e a entender que existe muito mais aquém no nosso campo de entendimento, no nosso campo de visão. Quem conhece a história de Eurípides Barçanufo, em que se deslocava, bideslocamento e outras situações mais, nós vemos que ainda estamos num preâmbulo do conhecimento da vida espiritual, dos recursos que chegam até todos nós. E aí nós vamos ver que ao longo desse processo todo, o homem foi gradualmente compreendendo, apesar de todos os obstáculos. Quem já conhece a história de José Arigó, então assim, nós tivemos 2 casos na minha família que foi por intervenção de José Arigó. Meu avô foi ex-combatente, já desencarnou, foi ex-combatente da Segunda Guerra, era sargento e voltou, ferido de guerra, ferido na coluna, paralítico.
E na época em que ele resolveram ir até a cidade, se não me engano, era Congonha, Minas. E aí quando chegaram lá, quem foi tirado da fila foi meu pai, que acompanhou ele. Meu pai tinha pouco mais de 19 anos e foi operado no fígado. E meu avô foi na cadeira de roda e voltou andando, segurando meu pai, que tinha sido feito o corte. Então veja que assim, muitas vezes, e assim nós temos muitos casos de pessoas que a gente conhece, ou seja, da família ou amigos, que não imaginavam esse processo. Porque não tem muitos aspectos não são tão latentes. E o que torna essa mediunidade um diferencial? O que torna isso? Quando a gente fala que esse processo tem, ele diz o seguinte, Kardec, através das suas observações no Livro dos Médiuns. Esse gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Dir-se-á, sem dúvida, isso mais não é do que magnetismo. Aí nós vamos entrar num outro aspecto que é importante. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente. Ao passo que os médiuns curadores, a faculdade é espontânea, e alguns até possuem, sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. Então veja, porque assim, aqui, bom, na nossa época de infância, quando a criança ficava sem dormir, começava a ter aqueles problemas de gripe, resfriado, levava onde? Na benzedeira, na rezadeira. Esse menino está com quebranto, esse menino está com mal olhado, esse bebezinho, olha. E tinha toda aquela questão, né, de que fazia, a criança dormia. Está com a espinhela caída, levantava os braços assim, tinha uma mão diferente da outra, benzia, voltava, estava igual. Então assim, e eram pessoas simples. Nós temos vários exemplos na família, pessoas assim. Quando eu morei em Porto Velho, eu conheci uma senhora, Dona Rita, que inclusive tinha um sobrenome meu, um dos meus sobrenomes, e ela foi internada no sanatório aos 14 anos. Baiana, no interior da Bahia. Quando eu a conheci, eu tinha 23 anos, e ela tinha os seus quase 80. Ela foi internada no sanatório, porque levava o padre, fazia bênção, exorcizava, leva essa menina, batia lá até com cinto, e aí foi internada no sanatório. Um dia que a mãe dela chegou, ela com 14 anos, imagina, nessa época, quando eu a conheci em 84, 85, ela tinha quase 80. Você imagina com 14 anos como era a situação dos sanatórios nessa época, pelo interior do Brasil. E aí a mãe dela, quando viu aquilo, tirou ela. Quando chegou com ela, foi levar um pajé, era um índio que morava no interior, no meio da roça. Quando ela entrou com a menina, o índio ajoelhou na frente da garota. Falou assim, ela tem a missão dela. A sua missão como mãe é permitir que ela faça o que precisa fazer. E desde então, ela nunca parou de fazer o trabalho espiritual. Na casa dela, ela relata que até os 25 anos eles tiveram que mudar de cidade, porque as pessoas começaram a agredir. Porque tinha um momento na casa dela que ela dizia que Maria estava lá, e as pessoas iam lá para serem curadas. Não ia para fazer nada. Elas chegavam lá doentes e saíam curadas.
E tinha um dia certo, tinha um local certo, onde tinha uma fonte de água que ela dava para as pessoas. Assim nós temos vários relatos no Brasil todo, em todos os locais do mundo. E aí eu pergunto, é uma exclusividade? É algo que só a doutrina espírita permite? Ou é um conhecimento, uma sabedoria que é parte da visão espiritual? E aí nós vamos ver um pouco mais à frente que ele diz o seguinte: se considerarmos que a maioria das pessoas que podem, com razão, ser qualificadas como médium curadores, recorre à prece, que é uma verdadeira evocação. O que é a prece? Quando nós oramos pelo filho que está acamado, quando nós oramos pelo parente, quando nós oramos pelos amigos distantes, a ação da prece, nós irradiamos, quando nós vemos a câmara de passe receber isso. Quando nós colocamos os nomes em vibração, a ação da espiritualidade. Será que a casa espírita, a função da casa espírita, que é uma escola de almas, um hospital espiritual, um pronto-socorro de assistência, é só nas quartas, nos sábados, na segunda? Ou ele é uma ação ativa, presente? Veio do princípio que nós queremos abrir uma casa espírita, ou existe um plano maior que rege tudo isso? E aí nós vamos ver o que, na simplicidade de suas palavras, Chico dizia: o telefone toca de lá para cá. Então não é só da nossa vontade. Mas para atender esse telefone, nós temos que estar prontos, temos que estar aptos, temos que ter a nossa percepção em sintonia. Só entra na tua casa quem você abre a porta e convida. Ah, mas eu estou passando por isso, essa dor, que tá, olha, está tendo um momento que em casa está todo mundo assim, que não está tendo entendimento, que um ficou doente, outro também, e há dias que eu não consigo dormir, porque quando um melhora o outro. Vamos olhar mais profundamente. Joana de Ângeles tem um livro que inclusive vai ser relançado agora em capa dura, edição especial. Ele é excepcional, chama Messe de Amor, que é sobre o Evangelho no lar, de mensagens, de orientações. É um livro excepcional porque ele traz um contexto de reflexão sobre o núcleo da família. Como tem um livro dela também que chama SOS Família, que é importantíssimo para que ele trata das nossas relações, dos nossos relacionamentos, do nosso entendimento. E aí nós voltamos a uma outra questão. No que eu estou sintonizado? Aí eu busco a casa espírita quando eu estou no meu momento crítico, e aí no momento que eu melhorei, eu já estou melhor, eu acho que não precisa. E aí nós vamos vendo que esses processos, eles começam em nós. Em todos esses momentos, nada vai acontecer no Antônio se não houver nele a transformação, se não houver nele a ação eficaz de se autotransformar na sua mudança de pensamento. Tem um fato que é recente, inclusive. Uma pessoa que estava totalmente desacreditada na possibilidade de um tratamento. Ela é uma pessoa ligada à área da saúde e, da maneira dela, ela simplesmente não se cuidou durante 5 anos. E 5 anos antes ela teve um diagnóstico de um nódulo no seio.
E aquilo passou. Quando foi agora recente, no ano passado, meados de setembro, outubro, e aí ela começou a sentir um desconforto, 5 tumores. Sendo que um vai ter que ser retirado. E aí o pensamento dela, quando nós fomos fazer o evangelho lá, e ela estava muito desanimada com tudo isso, não adianta eu for fazer isso, que eu sei que eu vou morrer mesmo. Para que eu vou me sujeitar a um tratamento doloroso, que eu sei que é doloroso, porque eu trabalho há 28 anos no hospital e sei que é doloroso. Eu não vou me sujeitar a isso. Eu sei que eu vou morrer. Para mim, preferível, eu posso até me matar. Então, assim, à medida que nós fomos conversando, eu vi que naquele momento era algo assim que não era um momento de você estar tentando fazer qualquer tipo de mudança de pensamento. Eu me lembrei de uma amiga que é espírita de Campina Grande e que, em função dessa pessoa que eu visitei, nós fizemos uma live sobre câncer de mama. E a Ieda, que passou por isso há 10 anos atrás, inclusive escreveu um livro sobre o câncer de mama, orientando as mulheres sobre esse processo. Eu pedi permissão para ela, posso ligar para um amigo? Na hora que nós estávamos lá, eu pus ela em contato. E esse diálogo entre elas aconteceu também outras vezes. Porque a esperança que ela passou foi a esperança de alguém que se tratou e se curou. De alguém que viu uma expectativa. Que trouxe para ela uma perspectiva. E o interessante é que passou esse momento, durante uma semana, 2, ela não quis a visita. Aí logo em seguida, ela me ligou, perguntando se tinha condição da gente ir lá. Temos. E a finalidade de nós irmos lá para encontrar com ela é que ela ia começar o tratamento naquela semana. E ela fez agora, sexta-feira, a última sessão. E está pronta e preparada. E o que é mais importante, desde então ela participa dos encontros. Nós temos um encontro que é feito à distância e ela participa. E os livros que ela está lendo, além do Evangelho que ela recebeu, o Livro dos Espíritos e Nosso Lar. Uma pessoa que não tinha qualquer perspectiva. E aí eu me lembro, e me faz trazer agora na memória, um fato muito similar de alguém que passou por um tratamento espiritual. E que era exatamente tumores, metástase, que passou por 4 sessões e foram retirados. E quando ela foi fazer os exames, não tinha nada. Mas, meses depois, apareceu. E aí, a informação que nos vem, através dos orientadores, foi que ela recebeu a cura. Mas aquilo que agora estava acontecendo era a oportunidade de mudança. De receber nela a cura que teve, para que ela pudesse mudar a maneira de agir, sabe? E era isso que acontece. Então, necessariamente, a dor é a mola que nos impulsiona no crescimento. Aí nós vemos isso continuamente em todos os instantes. Em toda a literatura que nós vemos, seja através de Chico Xavier, Divaldo, Raul Teixeira, em que mostra e demonstra muitos outros autores, Alberto Almeida, Haroldo Dutra, que tem muitos livros interessantes e bons para estudos e reflexões. E nós vamos ver João Nunes Maia e outros livros que vão nos dizer que esses aspectos que nos envolvem, que muitas vezes lançamos mão desses recursos, que chegam até nós, para aqueles que têm a fé, que é o elemento de cura, de autocura.
que nos permite agir e interagir com esses fluidos e que vão sim interagir no nosso campo. Porque os médiuns, curadores, eles manipulam aquilo que chega até eles. Nossa! Mas também tem a parte deles, esse é o fluido, o ectoplasma, combinado com o fluido do ambiente, combinado com os fluidos emergentes da natureza, porque o ectoplasma, o fluido vital, todos os seres vivos têm. Todos. Ele é um intermediário entre o perispírito e o corpo físico, e que vai agir e interagir nesse processo. Então, os médiuns curadores, quando nós estamos na cabine de passe, mas eu sou apenas um médium passivo. Você é um intermediário. Eu estou em casa, Antônio está na casa dele, fazendo as vibrações, as orações, está sendo conduzido. No livro A Segunda Morte, ele trata sobre o desprendimento de Francisco de Assis, quando Chico chega no campo, foi convidado para esse momento, que quem recebeu foi Jesus, e quando ele chega no plano espiritual, ele vê rios de luz pelo universo, verdadeiros canais que circulam em movimento, belíssimos, iluminados, e ele pergunta: o que são isso que eu nunca vi? Encantado com aquilo. E aí a orientação que ele recebe, a explicação, são as preces que são dirigidas aos necessitados. E aí Chico vê que as preces que nós fazemos não ficam só na nossa dimensão, ela também se expande. E é por isso que, ao adentrarmos daqui a pouco na cabina de paz, devemos estar preparados. O que eu estou buscando, a minha auto-transformação. Porque esses fluidos, combinados com o fluido do médium, combinado com o fluido do ambiente, combinado com o fluido espiritual, com o fluido cósmico, esses 5 fluidos combinados em si vão nos proporcionar o que nós estamos buscando. Lembrando, você é sua cura. Nada acontece se nós não estivermos receptivos a isso. Então, que Jesus nos inspire, abençoe a todos nós, que possamos continuar a ser merecedores da presença do Cristo em nossas vidas, nessa sintonia, e por mais que nós nos consideremos inaptos, distantes, Ele não nos abandona. Como Ele mesmo disse, está no livro de Mateus: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Que Jesus inspire a todos nós nesse momento, e antes que Walter me jogue para fora, boa noite a todos, que eu já estou em cima do minuto. Muita paz e luz a todos. Gratidão.